Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Carvalho em mais um dia espetacular. Professor, sempre você vem com essa mesma conversa fiada de um dia espetacular, professor. Professor, o que tem de tão espetacular no dia? Meus amigos, só o fato de termos uma saída, só o fato de termos uma oportunidade de se libertar da opressão, de ser subalterno, de se libertar, de receber ordens de alguém, de depender de cliente. Muitas pessoas não têm patrão, têm seu próprio negócio, mas na realidade, no fundo, o seu cliente é o seu patrão. Seu cliente define se você ganha dinheiro ou não. Se o seu cliente não comprar nada, você não ganha dinheiro. No mercado financeiro é o único lugar onde você não está dependendo de cliente. Você não depende de ser legal, você não depende de estar puxando o saco de ninguém para você ser aceito. O que eu mais olho por aí são as pessoas puxando o saco um dos outros. Puxando o saco, gente, para ser bem-quistos, para ter oportunidades, para algumas portas se abrirem, vende até o corpo, a alma. Verdade, vocês sabem que é verdade, gente. Eu estudo comportamento social há muito tempo. Eu estudo comportamento social, eu estudo a mente humana. Meus amigos, conhecimento didático não serve mais para nada, a não ser para uma única coisa, para você estar empregado. O conhecimento didático só te dá a possibilidade de você estar empregado. Para você ter uma educação, para ter uma boa formação, saber as concordâncias. Se você é matemático, conhece os cálculos, as fórmulas. Ou seja, você tem um conhecimento didático que você vai adquirir através de repetição. Você repete, é um conhecimento que não é seu. Ele é entregado e você repete, você tem que saber aquilo. Para você passar de um concurso, nisso, daquilo, só que isso não define quem você é. Você ser um ótimo matemático, você ser um ótimo físico, isso não é ser inteligente. A inteligência está muito além do conhecimento do ser humano comum. Está muito além de você ser bom em história, ser bom em português. O conhecimento vai muito além de um cálculo matemático. O conhecimento é a essência da alma. O mercado exige muito isso de você. Professor, o que é a essência da alma tem a ver com o mercado? Porque sem as virtudes, você não tem essência, e sem essência não tem virtude. Meus amigos, teve um aluno que ontem estava dando aula para um aluno meu da mentoria, e eu mostrei para ele me deu um exemplo. Ele, professor, nesse caso, aí ele veio aqui no gráfico e ele encontrou, acredito que era uma bandeira de baixa, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele encontrou uma bandeira de baixa. Aí ele falou o seguinte: professor, nesse caso, temos uma bandeira de baixa. Prestem atenção. Olha a dúvida dele. Professor, nesse caso, eu tenho uma bandeira de baixa. Vamos supor que os candles estão vindo lá da resistência para o suporte. Vamos colocar ele vermelho, porque como o preço está caindo, vamos representar a queda com o candle vermelho. Vamos supor que o preço vem caindo. O preço vem caindo. E o que você vai... A única coisa que você vai logo prever é o seguinte: o preço está caindo, você não sabe o que vai acontecer, mas vamos tentar prever algo, vamos tentar prever um movimento, uma situação que a gente todos os dias a gente vê acontecer, a gente não sabe onde vai acontecer, então a gente já está prevendo tais movimentos, ou seja, o preço está caindo. Só que você sabe que o preço não vai cair em linha reta. O preço, ele não cai da seguinte maneira. Assim como ele não sobe, cadê a ferramenta? Cadê a ferramenta, cara? Figura aqui, ó, sequência. O preço vem caindo. Então vamos colocar vermelho para representar a queda legal. O preço está caindo. Certo? O preço vem caindo. O preço ele não vai cair em linha reta. Ele não vai cair em linha reta. A gente já percebeu, eu comentei com vocês que o Charles Dow,
pelo fato dele ser um jornalista, ele trabalhava com impressões, trabalhava em um jornal, ele tinha a capacidade de ver em um montante ou um perto do outro gráficos de empresas diferentes. Então ele tinha essa oportunidade, porque ele ia fazer a edição do jornal, então ele tinha a oportunidade de ver vários gráficos de empresas diferentes, mas aí ele conseguiu perceber que existia algo similar, apesar das empresas serem diferentes, ele percebia que existia algo similar naquele movimento. Ele percebia tanto quando o preço está subindo quanto está caindo, ele percebia que o preço não caía em linha reta, ele caía, parava em um determinado ponto, voltava um pouco e caía novamente. Parava em um determinado ponto, ou seja, ele não vinha em linha reta, ele tinha que parar em um determinado ponto, voltar um pouco. Ele poderia, muito bem, meus amigos, não voltar somente um pouco para descer, ele poderia vir até aqui, ó, sem problema algum, mas, vamos supor que ele está fazendo o seu movimento natural, vem descendo, ele para, ele volta um pouco. Então, se ele vem descendo, qual é o meu pensamento? Qual é o raciocínio? Poxa, ele está caindo, eu não vou fazer nada. Eu vou esperar ele fazer uma ação que eu já conheço. Eu vou esperar o momento que ele se organiza em algo que eu consiga identificar. Porque a minha técnica, ela não é baseada no que aconteceu. E não é baseado no que vai acontecer. A técnica, ela é baseada no que está acontecendo naquele momento. A sua decisão é tomada no presente momento que está acontecendo algo. Você não precisa de passado, nem de futuro, você precisa do que está acontecendo. E o mais interessante, você não sabe o que vai acontecer após você tomar a decisão de comprar ou vender. Você sabe que tem uma vantagem, mas você não sabe o que vai acontecer. Olha o preço vindo caindo, ó. Olha o preço vindo caindo, ele parou, voltou novamente. Aí você, nossa, cara, ele pode ou descer ou subir, ou ele pode dar aquela pequena volta e descer novamente. Ou seja, quando essa pequena queda, essa pequena subida estiver acontecendo, você já vai imaginar, você já vai prever, poxa, ele vai fazer aquilo que o Charles Dow já tinha percebido e até hoje eu percebo todos os dias. Você está esperando uma situação que você consegue identificar. Você não vai tomar uma decisão em um momento que você não sabe, você está esperando. A sua decisão é baseada em algo que você está identificando. E sabe, você quando abre a operação ainda tem certeza que você não tem certeza que vai ganhar, que você apenas tem uma vantagem. Então o que o preço vai fazer? Os candles vêm descendo, eu estou esperando algo familiar. Eu sei que ele vai parar em um determinado momento e vai voltar um pouco, ou voltar muito, ou voltar um pouco. Vamos supor que ele chegou e parou bem aqui. Aí ele volta um pouco com um candle verde, certo? Ele vai querer subir. Você vai traçar uma linha, vai identificar a bandeira. Aí bem aqui, nossa, cara, o preço parou bem aqui. Eu já vou puxar aqui, porque se ele caminhar dentro desse espaço, do que seria o pano da bandeira, eu vou ver se realmente ele tem esse comportamento. Aí novamente ele toca em cima na resistência. Vem aqui no suporte, né, representado pelo um candle vermelho. Aí ele pode subir novamente. Olha como ele acumula. Olha esse acúmulo dentro do que seria o pano da bandeira. E a pergunta do meu aluno era o seguinte. Ele dizia o seguinte: professor, se o preço romper para cá para trás, olha o que ele pensou. Se o preço romper para cá para trás, ainda é uma bandeira? Uma bandeira de baixa? Ele achava que não era. Eu digo, claro que é uma bandeira de baixa. Professor, mas bandeira de baixa não só é bandeira de baixa se ela romper para baixo? Se ela romper aqui embaixo, ó. É isso que caracteriza uma bandeira de baixa? Meus amigos, o rompimento, presta bastante atenção. O rompimento do padrão não define quem o padrão é. Porque, ó, eu vou pegar esse candle e colocar aqui dentro. Nenhum candle rompeu, mas não continua sendo uma bandeira. Professor, e por que você chama de bandeira? Porque se parece uma bandeira. Isso aqui é um apelido que foi dado a um padrão que tem a forma de uma bandeira. É como se você olhasse para as nuvens e as nuvens tivessem a forma de um animal, a forma de um rosto, a forma de um objeto. Você olhou para essa organização em meio ao caos e ele se organizou algo que parece ser uma bandeira. Por isso o nome, não tem como chamar isso de outra coisa. É uma bandeira. Olha o mastro,
e as duas linhas paralelas que representam o pano da bandeira. Aí ele falou o seguinte, aí ele me deu o exemplo, né? Aí ele foi no gráfico e me mostrou que ele rompeu. Professor, ainda é uma bandeira de baixa? Claro que é. Só que é uma bandeira de baixa que rompeu para cima. E a gente não entra em bandeira de baixo que rompe para cima. Quando ela romper para cima, você já faz o seguinte, ó. Já apaga o padrão. Para você não ficar influenciado com o que está na tela e já aguarda outro movimento. Por quê? Porque ele pode chegar e fazer o seguinte. Ele pode chegar e fazer o seguinte. Ó. Por que você acha, professor, que ele pode fazer isso? Meus amigos, ele tem uma pequena chance de fazer isso aqui. Por quê? Isso já foi identificado há muito tempo. Olha isso aqui, ó. Isso acontece todos os dias. Olha aqui, ó. Ele para em um determinado ponto, dá aquele pequeno recuo e sobe novamente. Pode ser que ele faça o seguinte. E um detalhe, meu aluno estava achando que toda vez que tivesse um padrão, ele ia entrar e ia ganhar, negativo. Você vai desenhar o padrão perfeito, você vai entrar no padrão perfeito e vai acontecer o óbvio. Ele pode voltar. E um detalhe, você já está sendo precavido disso. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente. Ó. Olha que bacana. Ele pode fazer isso, ele tem uma chance de se comportar dessa maneira. Aqui, ó, uma chance. Então, quando o preço está se movimentando, você já está prevenindo o que pode acontecer, o que existe a probabilidade de acontecer. Então, meu aluno achava, certo? Porque ele está começando agora, veio com várias crenças externas, que o padrão só seria o padrão se ele rompesse a favor. Ou seja, a bandeira de baixa. A bandeira de baixa só seria uma bandeira se rompesse para baixo. Não. Se ele romper para baixo, a gente entra. Se romper para cima, nós não vamos entrar. Mas se romper para cima, ele continua sendo uma bandeira de baixa. Por quê? Ele tem um formato. Ele fez o mastro, o preço, os candles se acumulou do que seria aqui o pano da bandeira, entre essas linhas paralelas. Olha o que ele fez, só que ele rompeu para cima. E bandeira de baixa, você só vai entrar se ele romper para baixo, certo? Vou apagar esse candle verde, porque ele vai romper para baixo com... Ele pode romper com o candle verde, mas você só vai entrar... ele pode fechar verde, mas você só vai entrar se por um acaso ele fizesse um rompimento bonito com um candle que influencia uma queda, já que a sua operação é de venda. Agora presta atenção. Outra dúvida. Professor, o preço fez isso aqui, ó. É um rompimento? É. Meus amigos, não tem essa história de falso rompimento. Ninguém consegue identificar um falso rompimento. Ah, professor, eu vi um vídeo onde o cara vai identificar um falso rompimento. Isso é conversa fiada. Se alguém conseguisse identificar um falso rompimento, todo mundo só entraria em rompimentos verdadeiros. Você não sabe, e ninguém sabe no planeta o que vai acontecer, porque ninguém tem a capacidade de entrar na mente de cada ser humano para definir quem vai comprar ou quem vai vender. Ninguém tem este poder, o poder de ler a mente de milhares de pessoas para decidir, para saber qual o tamanho de posição de cada operação. Quais suas crenças, quem compra, quem vende. Eu posso comprar no mesmo momento que você vai vender, ou seja, isso aqui é um rompimento. Mas o que eu espero? Eu sei que é um rompimento, eu vou apenas ser mais criterioso e esperar algo um pouco melhor. Se ele abrir do lado de fora, se o candle já abrir do lado de fora da figura, eu já entro. Só que ele tem que abrir com um candle vermelho. Se ele abrir com um candle verde, observa. Porque esse candle verde pode identificar que ele pode estar voltando.
Professor, tem como impedir isso? Não tem, não tem. Você só vai ser precavido, você vai se precaver. Não tem como você saber o que vai acontecer. Você apenas trabalha a sua probabilidade e respeita a sua probabilidade. Você treina a mesma coisa sempre. Olha aqui, ó. Outro caso é se a maior parte do corpo dele estiver para fora do padrão, a maior parte do corpo dele está para fora e só um pouquinho aqui dentro, eu também já vou entrar. Ah, professor, eu entrei, ele voltou, não importa, mas você tomou a decisão de fazer isso. Não importa se você vai ganhar ou perder, bota uma coisa na cabeça de vocês, Se vocês vierem operar para cá pensando em dinheiro, não vai funcionar. O dinheiro é a consequência de um pensamento tranquilo e sadio e consistente, contínuo. Entenda o que eu estou dizendo. É por isso que eu não posso chegar aqui. Eu sei que a maioria de vocês tem uma sede sinistra de ouvir o que é fácil, porque eu conheço a mente humana. Eu poderia estar enganando cada um de vocês, dizendo isso ou aquilo, falando que você quer ouvir, que você vai ficar rico, que a técnica é infalível, porque é isso que vocês querem ouvir. Eu sei que é. Meus amigos, eu sei o que fazer para atrair milhares de pessoas para cá, mas eu não faço. Ainda teve um idiota que veio dizer que eu sou um vendedor de ilusão. Você não precisa nem fazer o curso para descobrir que o que eu estou dizendo é real ou não. Porque a própria aula da teoria do caos que tem aqui, meus amigos, eu tenho uma playlist de aulas. Se torne membro para você ter acesso a essa playlist. Deixe de estar com essa mente pequena de estar querendo aprender as coisas de graça. Dê a César o que há de César. Aprenda, pague, valorize o conhecimento. Se você não valoriza o conhecimento, você vai valorizar a sua técnica. Hein? É muito fácil você se afastar do seu pensamento operacional aqui dentro do mercado, gente. É muito fácil. Muito fácil. Seus problemas externos vão começar a sufocar o seu operacional. Sufocar, e você vai fazer isso de maneira displicente, você não vai nem perceber porque isso chega na surdina, você vai perdendo o interesse e vai se afastando ainda mais aqui no canal que você pega sua pressão e não é acostumado a pegar pressão, você está acostumado com glória a Deus e aleluia, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, você está acostumado com a falsidade diariamente consumindo seu sangue, sugando sua alma, e quando chega aqui que pega um choque de realidade, sai acovardado, se escondendo debaixo da cama. Torne-se um trader, cria vergonha na sua cara, venha fazer a mentoria, venha aprender de verdade, aqui é definitivo, você vai aprender algo definitivo e ponto final. Uma coisa eu garanto a cada um de vocês, enganados aqui vocês nunca serão, mas se permanecerem se escondendo no seu mundo social, fingindo ser mais um cidadão comum em meio aos outros, você vai estar condenado. Principalmente você não terá uma dignidade, não terá uma alma, não terá um código, será um vazio que desliza para cima e para baixo, recebendo ordens, humilhado. E não demora muito, é substituído por outro, porque o subalterno é substituído como se fosse uma meia. Torne-se um trader. Se inscreva no canal, ative as notificações, me chame no contato na descrição do vídeo e venha fazer a sua mentoria. Se tiver coragem, torne-se um trader.